Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu volto para conversar um pouquinho com vocês sobre ácidos e bases. Essa é uma primeira aula de 2 aulas em que a gente vai falar sobre alguns compostos inorgânicos. Hoje eu darei ácidos e bases e na próxima quinta o Lucas falará sobre sal e óxidos. Então, são 2 aulas que estão bastante ligadas e uma vai depender da outra para total compreensão do assunto. Então, peço que vocês assistam essa aula e aí depois assistam a do Lucas para entender o assunto como um todo, certo? Qualquer dúvida com relação a essa aula, fique à vontade para me perguntar, para tirar suas dúvidas comigo, certo? Então, para começar a falar sobre ácidos e bases, eu fiz uma introdução geral. De uma maneira mais abrangente, ácidos seriam substâncias que possuem gosto azedo e bases são substâncias que possuem gosto adstringente. Perdão. Então, essa seria uma primeira forma de diferenciar ácidos e bases. Outra forma é o suco de amora ou de uva. Como assim? Os ácidos, quando colocados no suco de amora ou de uva, vai fazer com que esses sucos fiquem vermelhos. E as bases, quando colocadas nesses sucos, vai fazer com que elas se tornem azuis. Então, se você colocou, virou azul é uma base. Se você colocou e virou uma substância e virou vermelho é um ácido. Só lembrando, gente, não é recomendável, né? Eu acho que vocês sabem provar substâncias para saber se elas são ácidos ou bases. Por isso que ao longo da aula a gente vai discutir outros conceitos de ácidos e bases e definir melhor. Mas isso aqui é uma definição primitiva, é mais antiga, né? E até hoje os livros trazem, então eu decidi trazer aqui para vocês. E quando eu falei que o suco de uva ou de amora funcionam como substâncias que podem ficar de uma cor quando em contato com ácidos, de outra cor quando em contato com as bases, os sucos de amora e uva, então, eles vão ser chamados de indicadores ácidos-bases justamente por conta disso. O que é um indicador ácido-base? Ele vai ser uma substância que vai identificar se o meio está ácido ou básico por apresentar uma cor quando ele estiver em contato com um ácido e outra cor diferente quando ele estiver em contato com as bases. Então, basicamente, esse é um indicador ácido-base. O suco de amora e uva é um exemplo, porque ele fica de uma cor quando fica em contato com um ácido e de outra quando em contato com uma base. A fenolftaleína também é um exemplo de indicador ácido-base. Quando ela estiver em contato com um ácido, ela vai ficar incolor e ficará rósea quando ela estiver em contato com base, certo? Então ela muda de cor de acordo com a substância que está interagindo com ela naquele momento. Então isso é um indicador ácido-base. Outro indicador bem famoso é o torna-sol, que é esse papelzinho aqui. Ele vai ficar vermelho quando em contato com ácidos e vai ficar azul quando em contato com bases, certo? E por fim, eu coloquei o extrato de repolho roxo, que vai ficar vermelho ou rosa quando em contato com ácidos e verde ou amarelo quando em contato com bases. Aqui está demonstrando isso, essa imagem. E então, quanto mais para esse lado de cá, da minha esquerda, mais ácido será. Quanto mais para cá, perto desse número 11, né, mais básico será, certo? Então, o suco de uva, o suco de amora, a fenolftaleína, o torna-sol e o repolho roxo são indicadores ácidos bases conhecidos e que são importantes para vocês compreenderem o que é um indicador ácido base, como ele vai se comportar e como ele serve para identificar o que é o ácido e uma base. Ou seja, quando ele apresentar uma cor
para cada uma dessas substâncias quando em contato com elas, isso quer dizer que ele é um indicador ácido-base, porque em uma cor ele vai indicar que é um ácido e em outra cor diferente ele vai indicar que é uma base. Certinho? Qualquer dúvida sobre essa primeira parte introdutória, fiquem à vontade para me perguntar. Outra coisa, antes de falar sobre ácido e bases propriamente dito, assim, eu gostaria de comentar sobre os ácidos e as bases em relação à condutividade elétrica. Substâncias, né, como o NaOH, por enquanto eu ainda não vou falar os nomes, mas depois a gente vai aprender os nomes dessas substâncias ao longo dessa aula, mas por enquanto eu vou chamar assim, NaOH. Substâncias como o NaOH, que é uma base, né, já estou contando aqui para você, essa substância que é uma base muito famosa, e o HCl, que é um ácido, também um ácido muito famoso. Eles não conduzem corrente elétrica quando não estão na água. Agora, se eles forem colocados em água, eles passam a conduzir a corrente elétrica. Por que isso acontece? Para a gente explicar isso, antes a gente precisa lembrar o conceito de corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai ser um movimento ordenado de cargas elétricas e para que ela possa existir, então precisa que existam cargas no meio, porque se é um movimento ordenado de cargas, precisa haver cargas para elas se movimentarem ordenadamente. O que quer dizer que quando o NaOH ou o HCl estão no estado sólido e fora da água, eles não conduzem corrente elétrica porque não há cargas livres. Porque se houvesse, as cargas deles iam se movimentar e aí seria possível a condução da corrente elétrica. Então, quando eles são colocados em água e se dissolvem no meio aquoso, eles vão liberar íons, liberar entre aspas, tá, gente? A gente vai entender daqui a pouquinho os processos que acontecem com NaOH e com HCl, mas eles vão liberar os íons e assim, tendo íons ali naquela solução aquosa, eles vão poder se movimentar ordenadamente quando você colocar uma corrente para passar no meio da solução aquosa. E eles podendo se movimentar ordenadamente, eles passam a conduzir corrente elétrica naquele meio. Mas, peraí, eu não estou entendendo. Então, calma que eu vou te dar os exemplos para você enxergar melhor os processos que acontecem, tá? Vamos primeiro falar sobre o NaOH, que como eu tinha dito aqui antes, é a base. Quando o NaOH, gente, ele é um composto iônico. Lembra lá da aula do Henrique. Vocês precisam dos conceitos da aula do Henrique para a gente conversar sobre ácidos e bases, certo? Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Então ele é um composto iônico. Por quê? Porque existe um metal, que é o Na, ligado com o OH aqui, que no caso são ametais. É um ametal, esse íon aqui, certo? Então Na+, OH-. Lembra lá da aula do Henrique, certo? Ele falou sobre isso. Então, ele é um composto iônico. Quando ele está fora da água e no estado sólido, o Na e o OH formam um retículo. O Henrique deve ter falado isso para vocês. Então, quando ele está fora da água e no estado sólido, o NaOH vai formar um retículo, porque ele é um composto iônico, e formando esse retículo, tanto o Na e o OH vão estar ligados e não vão poder se movimentar, porque o retículo vai fazer com que os íons fiquem em determinadas posições estáticas, e eles não têm liberdade para movimentação. Quando você derrete, então passa do estado sólido, faz um processo de fusão para o estado líquido, aquele sólido que estava com os íons presos, o Na+ e o OH-, vai derreter e vai virar líquido, certo? Quando você derrete, por exemplo. E como eles eram íons, estavam presos no retículo cristalino, na hora que você derrete, lembre lá da minha primeira aula de estados da matéria.
No estado líquido, as partículas elas têm mais liberdade para movimentação. Então, quando você derrete o NaOH, o Na+ fica com uma liberdade maior para se movimentar e o H- também. Então, só de você derreter o composto, ele já conduziria corrente elétrica, porque as cargas Na+ e OH-, que antes estavam juntas no retículo, agora vamos colocar assim, separaram, e elas podem se movimentar para conduzir a corrente elétrica. Lembre que a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas. Então agora elas estão livres e podem se movimentar. Quando você coloca na água, elas também se separam. Por que elas se separam e como elas se separam? Quando você coloca o composto NaOH na água, ele vai se separar, ele vai sofrer um processo que a gente chama, e lembra esse nome, de dissociação. Como assim? Os íons vão se dissociar, se separar. Então, você colocou o NaOH sólido na água, ele vai virar Na+ aquoso e OH- aquoso também. Então, os íons agora não estão mais juntos, eles estão separados. E separados com essa carga, eles podem se movimentar na água, porque eles sofreram um processo de dissociação, ou seja, quando você colocou a substância na água, separou os íons. Com os íons separados, se você colocar uma corrente elétrica naquela solução aquosa, os íons vão se movimentar e vão conduzir corrente elétrica, certo? Aqui está aquela outra coisa que eu já tinha falado, que quando o NaOH passa do estado sólido para o líquido, os íons também ficam livres, podem se movimentar e, consequentemente, conduzir corrente elétrica, tá? Então, o NaOH e, de uma forma geral, as bases vão conduzir corrente elétrica quando? Quando elas estiverem em água, porque elas vão sofrer o processo de dissociação, e quando elas estiverem fundidas, ou seja, derretidas no estado líquido, porque os íons vão se soltar do retículo e eles vão conduzir corrente elétrica porque eles estão livres, certo? Agora vamos analisar o caso do HCl, que, como eu tinha dito lá em cima, é um ácido. O HCl é uma substância que tem ligação covalente, não é uma ligação iônica. Mais uma vez a aula do Henrique dando um oi aqui para vocês, né, gente? A química é muito assim, ela é muito interligada. Não tem como aprender os conceitos mais avançados se não tiver uma base bem formada. Por isso que às vezes algumas pessoas têm dificuldade em química, porque às vezes pegam tópicos muito avançados sem antes ter estudado os tópicos básicos. Por isso, qual é o meu conselho? Estude primeiro aquelas aulas que passaram, se tiver dúvida, revise, pergunte, e aí depois vem assistir essas próximas aulas que a gente vai fazer, certo? Porque a gente precisa daquilo para prosseguir. Então, HCl é um metal ligado ao hidrogênio. É uma ligação covalente, certo? O HCl é um ácido, como eu falei, e é uma substância molecular, né? Que então tem uma ligação covalente entre o H e o Cl. Ele não possui cargas iônicas, ele é um composto molecular com ligação covalente, não tem carga, certo? Por esse motivo, se você derreter o HCl, vamos colocar assim, se ele estiver no estado sólido, geralmente o HCl, na verdade, ele é um gás, tá? No estado natural, ele é gasoso. Mas se você, enfim, pode condensar, tornar líquido ou sólido, ou até mesmo no estado gasoso, como não existem cargas, mesmo que o H e o Cl se movimentem, eles estão se movimentando segundo uma ligação covalente e não uma ligação iônica. Então, eles não possuem cargas, certo? Então, por esse motivo, o HCl, em qualquer estado físico, se ele não estiver em água, ele não vai conduzir corrente elétrica, porque ele não tem carga, ele tem ligação covalente e não iônica. Além disso, quando você coloca o HCl na água, o que vai acontecer é que ele vai conduzir corrente elétrica, mas não por um processo de dissociação. Por quê? Lembra que eu falei que o NaOH ele se separa, o Na+, separa do OH-, quando você coloca ele na água, mas esses íons já existiam no retículo antes.
Já havia carga no retículo quando estava no estado sólido antes. Os íons que estavam presos só se dissociaram. O HCl ele não tem carga. Então, quando ele é colocado em água, ele sofre um outro processo, que não é a dissociação, mas sim a ionização. Presta atenção no termo, ionização. Ionização, então, seria como se fosse uma criação de íons, né? Uma produção de íons. Antes, uma substância que era molecular, sem carga nenhuma, quando foi colocada em água, sofreu o processo de ionização e conseguiu obter essas cargas. Então, aqui tem uma representação desse processo. O HCl, quando é colocado em água, ele é, de uma certa forma, bem entre aspas, quebrado, se torna um H+, e o Cl-, por um processo chamado ionização. Por que não pode ser dissociação? Justamente por aquilo que eu falei. Como as cargas não existiam no início, não tem como você dissociá-las para elas existirem na água. Não tem como dissociar íons que não existem, gente. Por isso que eles sofrem um processo de ionização. Antes não havia íons, depois que colocou na água, os íons foram formados. Agora que eles estão com os íons livres na solução aquosa, H+, Cl-, e esses íons possuem carga, eles estão habilitados a conduzir a corrente elétrica, porque esses íons que são cargas, né, podem se movimentar e assim conduzir corrente elétrica, tá? Então é basicamente isso. Aqui é só um último slide para representar tudo que eu falei. Que nem todos os... aqui está o resumo, mas antes eu preciso falar um ponto com vocês. Que nem todos os compostos moleculares eles vão sofrer o processo de ionização quando colocados na água. Então, nem todo composto que tem ligação covalente necessariamente vai sofrer ionização. Me dá um exemplo. O açúcar, por exemplo. Se você colocar o açúcar na água, ele não vai sofrer o processo de dissociação e ele não vai conduzir corrente elétrica. Aqui está mostrando isso, tá? Então, HCl aquoso. A lâmpada acendeu. Uhul! Acendeu aqui. Super legal. Só que se você coloca o açúcar, ele não dissocia e a lâmpada não acende, tá? Por quê? Justamente porque o açúcar não vai se ionizar. E se ele não se ioniza, se ele fica na forma como ele estava antes de ser solubilizado na água, ele não vai criar cargas. E se não há cargas, não tem como haver movimento ordenado de cargas. E movimento ordenado de cargas é corrente. Então, se não há cargas, não tem como ter corrente, certo? Então, se atentem a isso. O HCl e os ácidos, de uma forma geral, eles conduzem corrente elétrica quando colocados em água por ionização. Mas outros compostos moleculares, como por exemplo o açúcar, né, a sacarose, enfim, eles não vão conduzir corrente elétrica quando colocados em água. Mesmo que a estrutura de ligação covalente pareça com a estrutura dos ácidos, certo? Então, se atentem a isso. Aqui eu fiz um resumo de tudo que eu disse. As bases elas sofrem dissociação, guarda isso, base igual a dissociação. E podem conduzir corrente elétrica tanto no estado líquido, então quando elas estiverem fundidas, quanto em solução aquosa. Os ácidos sofrem ionização e somente conduzem corrente quando estão em solução aquosa. Eles não conduzem quando estão nem no estado gasoso nem no estado líquido, certo? Essa primeira parte da aula ela é um pouco mais complicadinha, ela é um pouco mais trabalhosa, mas se tiverem dúvida, me perguntem, não deixa passar, gente. Porque essa primeira parte ela depende de conceitos que vocês viram nas aulas anteriores, e muito, né? Depende de, assim, para entender isso aqui, vocês precisam estar bem esclarecidos sobre o que a gente tratou nas outras aulas. Os próximos conceitos vai depender, mas não tanto. E a última coisa que eu coloquei aqui foi uma definição de eletrólito, que é todo composto que conduz corrente elétrica. Então, o HCl, quando ele está fora da solução aquosa, ele não é um eletrólito, porque ele não conduz corrente elétrica. Mas quando o HCl vem para uma solução aquosa, ele passa a conduzir corrente elétrica. Então, o HCl aquoso é sim um eletrólito, certo? Então, só para sedimentar esse conceito. Passada essa primeira parte da aula, que era a parte tanto introdutória, né, dos indicadores ácido-base, e essa segunda parte que
como os ácidos e as bases podem conduzir corrente elétrica, que a gente deu o exemplo do NaOH e do HCl, um sofre dissociação, o outro ionização. Agora a gente precisa falar sobre a definição de ácido e base de Arrhenius, que é uma definição de ácido e base muito conhecida e que é necessário vocês entenderem essa definição para a gente prosseguir melhor com a aula. Então, o Arrhenius era um químico sueco que definiu que ácido vai ser toda substância que em solução aquosa origina como único cátion, né? Cátion é o composto de carga positiva, H+. Então, você colocou uma substância numa solução aquosa e o único íon de carga positiva que foi gerado, o único cátion gerado foi o H+, quer dizer que aquela sua substância é um ácido, para Arrhenius, certo? E base seria então toda substância que, quando colocada em solução aquosa, libera o íon OH-, chamado de íon hidroxila, como único ânion, certo? Então, como única carga negativa. Então, você colocou uma substância em uma solução aquosa. Essa substância liberou como única carga negativa o íon hidroxila, o OH-, quer dizer então que ela é uma base. Então, agora que a gente já discutiu todos esses conceitos iniciais, vou começar a falar de ácidos propriamente dito. Qualquer dúvida, não esqueçam de anotar e depois me perguntar. Os ácidos a gente vai dividir em duas categorias para essa aula. Os ácidos não oxigenados e os ácidos oxigenados. Vou começar falando dos ácidos não oxigenados, certo? Os ácidos não oxigenados, conforme o nome já diz, é meio intuitivo, eles não possuem oxigênio, né? Alguns exemplos de ácidos oxigenados: HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN. São todos ácidos que têm aqui o H, quando eles forem colocados em água, eles vão liberar como único cátion esse H aqui, em formato de H+, eles vão se ionizar, né? Sofrer o processo de ionização e liberar como único cátion o H+. Então, todos esses compostos aqui. E o outro composto, o F, né, seria o F-, quando fosse colocado em água, Cl-, Br-, I-, S2-, e Cn-. Por que S2-? O Henrique deve ter falado, né? Aqui como está H2S, o 2 sobe para cá, e o 1 que está aqui embaixo no S, que o 1 a gente não representa, né, por número, ele fica invisível, sobe aqui para o hidrogênio, que fica mais 1 na hora de ionizar. É uma regra que o Henrique deve ter falado com vocês na aula dele. Então, esses compostos aqui que eu dei os exemplos, eles são compostos gasosos e formam o íon H+, quando dissolvidos em água pelo processo de ionização. Então, geralmente, os ácidos não oxigenados, na forma natural, eles são gasosos e, quando colocados em água, vão formar como único cátion o H+. Como que eu faço para nomear essas substâncias aqui, para não ficar falando HF, HCl? Sempre para nomear um ácido não oxigenado, você vai usar essa estrutura aqui. O ácido mais o elemento daquele ácido e mais a terminação hídrico. Então, por exemplo, HCl, o elemento é o Cl. Então, ácido, do cloro, né? Hídrico. Então, ácido clorídrico. HF, ácido fluorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. H2S, ácido sulfídrico. HCN, ácido cianídrico. E assim por diante. Aqui eu coloquei uma foto de um ovo para falar que o H2S, que é o responsável, né? O ácido sulfídrico, é o responsável pelo cheiro de ovo podre. E para os ácidos oxigenados? Para os ácidos oxigenados, é importante a gente lembrar de um esqueminha, de um macetinho. Como que ele vai funcionar? Antes de eu falar como ele vai funcionar, a primeira coisa que vocês têm que saber de antemão é que ácidos oxigenados possuem oxigênio, certo?
Lembrou disso? Tá legal. E além disso, como ele é um ácido, ele vai liberar o H+. Então ele precisa de hidrogênio também. Então, além de hidrogênio e do composto que vai estar ali no meio, existe o oxigênio, certo? Então, como que será a regra para determinar o nome desses ácidos? A gente vai fazer assim, olha, gente. Vai memorizar essa frase aqui. Não como bolo claro, só pão sírio. E aí, com essa frase, a gente vai criar um esquema para generalizar uma regra para a gente nomear os ácidos depois. Então, como que vai ser essa regra? Com essa frase, não como bolo claro, só pão sírio, você vai colocar um elemento no meio. Então, N, C, B, Cl, S, P, Si, certo? Lembra que o ácido, além desses elementos, como ele é um ácido oxigenado, ele ainda precisa de H e de O. Então, depois de colocar esses elementos da frase, você vai colocar os hidrogênios à esquerda, não preocupa com o número por enquanto. Coloca os hidrogênios à esquerda e os oxigênios à direita. Então tá. Então a gente já tem o H, o elemento que está na frase, certo? Ó. E a gente tem o oxigênio no lado direito. Pronto. E agora como que eu faço para pôr os números? Porque vocês estão percebendo. O H aqui é o H1, né? Como eu já disse, 1 não é representado. H2, H3 e depois H1. Então existe uma regra que a gente vai fazer assim. 1, 2, 3 para os hidrogênios. 1, 2, 3, 4. Então lembra essa sequência. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E aí você coloca nos hidrogênios aqui do lado, certo? E os oxigênios, você vai pensar assim. 3 em 4. Então, ó, o número 3 em 4 compostos. Ó, 1, 2, 3, 4 compostos com o número 3. E 4 em 3. Então, 4 em 3 compostos. Com isso, com essas regras, de pegar a primeira letra da frase como elemento do meio, colocar o H2 e pensar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, e colocar o O e pensar 3 em 4 e 4 em 3, a gente consegue montar essa tabelinha aqui. E ela é muito importante porque a partir dela a gente vai começar a nomear os ácidos oxigenados. Como assim? Todos os ácidos daquele esquema que eu mostrei, eles vão ser nomeados da seguinte forma: ácido mais o nome do elemento que compõe, mais ico. Então, por exemplo, aqui, HClO3 vai ser ácido mais o elemento que é o cloro, mais ico, tá? Ácido clórico. H2SO4. Então, ácido mais o elemento que é o enxofre, que é o sulfo, né? Então, ácido sulfúrico. Sulfúrico. O H3PO4, que é o fósforo, né? Ácido fosfórico. Então, todos esses elementos aqui, eles vão entrar dentro daquela regra que eu falei de nome. Então, você sabendo essa tabelinha, você já sabe o nome de todos esses ácidos aqui, que são 7 ácidos oxigenados. E aí, para os outros ácidos, como que eu faço, Gabriel? É só você ver na tabela periódica, por exemplo, quem que é do grupo ou família do carbono. E aí esses elementos que são do grupo ou da família do carbono, do cloro, do enxofre, você pode substituir aqui, que ele vai ter essa mesma fórmula, certo? Então, analisa pela tabela, que aí vai ficar fácil de você fazer as comparações, tá? Porque os elementos que são da mesma família vai ter o mesmo formato de ácido, tá bom? Depois, mais pra frente, eu vou voltar a dar um exemplo disso. Mas aqui, existem algumas modificações que esses ácidos da tabela podem sofrer.
Então, caso o ácido que estava na tabela ganhe um oxigênio, por exemplo, HClO4, na tabela ele é HClO3. Se ele ganhar um oxigênio, o nome dele vai mudar. Como que vai ficar? Vai ficar ácido, como estava antes, antes do nome do elemento, o nome do elemento mais ico. Então, peraí. Fala o nome que aí dá para entender melhor, né? Sim, vou falar. Ácido perclórico. Então, quando o ácido ganha um oxigênio, o que você precisa fazer é colocar esse prefixo aqui antes do nome do elemento. Então, você vai colocar o ácido e depois você vai colocar o per, caso ele ganhe um oxigênio, e continua a nomeação normal, como o primeiro exemplo que eu dei, certo? Caso o ácido do esquema, né? Então, caso o ácido da tabela, HClO3, por exemplo, perca um oxigênio, vire, por exemplo, HClO2, como que ele vai chamar? Nesse caso, a gente vai trocar o ico do final por oso. Então, vai ficar ácido cloroso e não ácido clórico. Certo? Caso o ácido do esquema perca 2 oxigênios ao invés de 1, HCl, por exemplo, antes era 3, agora só está com 1 oxigênio, então perdeu 2. Então, deverá trocar o ico do final por oso, igual a gente fez aqui em cima, quando perdeu um oxigênio. E além disso, você deve colocar hipo depois da palavra ácido. Então, ó, ácido hipocloroso, certo? Então, são essas regras. O per você usa quando tem mais um hidrogênio. O oso você vai usar quando perder um hidrogênio, um oxigênio, perdão. Vamos voltar, né? O per você vai usar quando tiver mais de um oxigênio, o oso quando tiver menos de um oxigênio e o hipooso quando tiver menos 2 oxigênios. E aqui está aquilo que eu tinha dito. Ó, para os ácidos de outros elementos que não estão presentes no esquema que a gente montou, basta observar qual é o grupo, né, a família deles, e substituir pelo elemento do esquema de mesmo grupo. Então, um exemplo aqui que eu coloquei. O bromo é da mesma família do cloro, certo? Então, pode substituir o cloro no esquema. Então, aqui está o cloro. O bromo, na tabela periódica, se você olhar, na linha vertical, que é a linha de famílias e de grupos, né? O bromo está na mesma família ou grupo do cloro. Então, o ácido do esquema do bromo seria HBrO3. Se ele ganhasse mais um oxigênio, seria HBrO4. Se perdesse um oxigênio, seria HBrO2 e assim por diante. Então é só você trocar o elemento que você tem o ácido inicial, que vai perder ou ganhar oxigênios e ir mudando o nome conforme essas mudanças no número de oxigênio, certo? Então, com isso, a gente consegue nomear os ácidos oxigenados. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me perguntar, tá, gente? Além de toda essa primeira parte que eu comentei com vocês, é interessante eu falar de alguns prefixos que também são usados. São os prefixos orto, meta e piro. O prefixo orto, ele vai ser usado depois da palavra ácido e ele pode ser simplesmente omitido, porque ele vai significar a mesma coisa que o nome que é dado para o ácido normalmente com números normal de oxigênio, né? Com o número de oxigênios do esquema. Ah, como assim? Por exemplo, a gente viu lá no esquema que o ácido fosfórico é o H3PO4, certo? Ácido fosfórico. Algumas pessoas vão chamar esse ácido fosfórico de ácido ortofosfórico. É o mesmo ácido. O que mudou foi esse prefixo que foi acrescentado, mas não muda nada. Ah, então se não muda nada, por que você está trazendo aqui? Porque se numa prova você vê ácido ortofosfórico, é só você lembrar que é a mesma coisa do ácido fosfórico, tá? Não muda nada. É só mais uma maneira de chamar esse ácido, certo? Então, não esquenta com isso, o orto é usado apenas para ser colocado antes do nome
normal. Agora, o prefixo meta, ele é usado de uma forma um pouco diferente. Quando que a gente vai usar o meta? Você vai pegar o ácido e vai tirar uma água. Como assim? Ó, H3PO4 é o ácido fosfórico ou ortofosfórico, né? Tanto faz. Você vai subtrair uma água aqui, tá vendo? Então, H2O. Como que vai subtrair? O H3 do H3PO4 tem 3 hidrogênios. Menos 2 hidrogênios da água, fica 1 hidrogênio no final. Certo? 3 menos 2, 1. O P do ácido fosfórico não tem nada para subtrair aqui na água, então você 1 menos 0 fica 1, certo? Então desce o P aqui normalmente. O O4 menos 1 oxigênio aqui da água vai ficar 3, certo? Então desce o O3. Vai ficar HPO3, ácido metafosfórico. Então a gente vai usar o meta para um ácido que sofreu um processo de desidratação, ou seja, perdeu uma água. Quando uma molécula de água é perdida pelo ácido, ele é chamado de ácido meta, e aí o restante do nome, como a gente tinha visto anteriormente, certo? Além do prefixo orto e do prefixo meta, eu falei para vocês que existe o prefixo piro. Como que a gente vai fazer para usar o prefixo piro? É assim, gente. Você vai pegar o ácido, nesse caso a gente está pegando o ácido fosfórico como exemplo de novo, né, para ficar mais fácil. E você vai multiplicar esse ácido por 2, e aí depois que você vai subtrair a água. Então, ó, H3PO4. 2 vezes 3, 6. 6 menos o 2 aqui da água, vai ficar H4, certo? 2 vezes P, 2P. P2, né? Aqui não tem nada, eu errei aqui na anotação, tinha que ter um 2 aqui no P, tá, gente? Perdão. E 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Então, vai ficar aqui 7. H4PO2O7. Ácido pirofosfórico, certo? Então, o piro é usado para isso, quando o ácido é multiplicado por 2, e depois que ele for multiplicado por 2, você subtrai uma água dele. E aí o resultado vai ser chamado de ácido pirofosfórico. Depois disso tudo, né, desses oxiácidos, eu coloquei aqui o ácido acético, porque eu acho que vocês precisam entrar em contato com o ácido acético, apesar de ele ser um ácido orgânico, e a química orgânica é um assunto do terceiro ano que a gente vai tratar no final do nosso módulo de química. Apesar disso, né, eu acho que o ácido orgânico, o ácido acético é um ácido orgânico que é muito importante, e por isso ele já deve ser conhecido desde então, dada essa importância dele. A fórmula molecular dele seria essa aqui, né? CH3COOH, escrita assim em alguns momentos. E a estrutura, sua forma estrutural, né, é essa aqui de baixo, certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que o único hidrogênio que vai se ionizar, ou seja, se separar, né, se tornar uma carga positiva nessa molécula aqui, veja que ela tem 4 hidrogênios. O único hidrogênio que vai se separar quando o ácido acético for colocado em água é esse hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Então a gente fala que os hidrogênios ionizáveis dos ácidos são os hidrogênios ligados ao oxigênio. Esses outros hidrogênios aqui, quando o composto for colocado em água, esses hidrogênios estão ligados ao carbono, eles não vão se ionizar, eles vão continuar ligados ao carbono. Quem vai ganhar carga e se separar vai ser esse H que está ligado ao O. Então lembra disso, toda vez que a gente falar hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio que vai virar a carga, são só os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio, certo? São os únicos hidrogênios capazes de se ionizar. Depois de falar a nomenclatura dos ácidos oxigenados, eu quero trabalhar com vocês um pouquinho como que a gente constrói a fórmula estrutural dos ácidos oxigenados.
A fórmula estrutural é aquela forma que tem as ligações, né? No caso aqui está um exemplo, certo? Acho que o Henrique deve ter falado isso com vocês também. Então, se a gente conhece a fórmula molecular, né? Seria a fórmula molecular. Opa, desculpa, gente. A fórmula molecular é aquela fórmula que só tem os elementos. Por exemplo, essa fórmula aqui, H3PO3. Ela só tem os elementos escritos da molécula. E se a gente conhece essa fórmula, a gente consegue fazer a fórmula estrutural, que é aquela fórmula que eu mostrei, que tem os elementos com os tracinhos, cada elemento sendo ligado ao outro. Então, dá sim. Dá pra gente, a partir da fórmula molecular, que é essa, construir a fórmula estrutural dos ácidos oxigenados. E como que isso vai acontecer? Para a gente desenhar a fórmula estrutural, gente, a gente precisa seguir alguns passos, algumas regras. O primeiro passo que a gente deve seguir para montar uma fórmula estrutural é escrever o elemento central que está na fórmula molecular. Então, eu vou usar aqui como exemplo o H2SO4. Qual que é o elemento central? É o S, certo? O enxofre. Então, a gente vai escrever, esquece tudo que está em volta. A primeira coisa que a gente escreve no papel é o S, certo? Qual que é o segundo passo? Depois disso, você vai colocar entre o elemento central, que naquele caso ali era o enxofre, e os hidrogênios, os oxigênios. Então, desenha o enxofre. Depois, olha quantos hidrogênios existem. Aqui existem 2, certo? Então, desenha os hidrogênios no cantinho do papel. Pronto, desenhou. Você está tanto com o elemento central quanto com os hidrogênios desenhados. Aí, entre o hidrogênio e o elemento central, você vai colocar o oxigênio, certo? Então aqui, olha, desenho o elemento central, desenho os hidrogênios. Aí entre ele, que é o hidrogênio, e o elemento central, eu vou colocar os oxigênios. E aí você vai ligar um hidrogênio com oxigênio e um oxigênio com o elemento central. Um hidrogênio com oxigênio e um oxigênio com o elemento central, certo? E aí fica faltando o terceiro passo, que é ligar os oxigênios que vão sobrar ao elemento central. Então, veja que a molécula tem 4 oxigênios e só 2 hidrogênios. Então, a gente só gastou 2 hidrogênios ligando com o hidrogênio aqui, o oxigênio com o hidrogênio, certo? Ficou sobrando 2 oxigênios aqui ainda. Então, a gente vai ligar, por fim, esses oxigênios no elemento central. Lembra da aula de ligações químicas, que foi o Henrique que deu novamente? Que o hidrogênio ele vai se estabilizar com 2 elétrons, né? Então, com uma ligação ele já se estabiliza. O oxigênio precisa de 2 elétrons para se estabilizar, então precisa fazer 2 ligações. Então, está fazendo uma com hidrogênio e uma com enxofre. E o enxofre precisa de 2 ligações também para se estabilizar. Então, ó, está fazendo uma aqui com esse oxigênio e outra aqui com esse oxigênio. Então, o enxofre já está estabilizado. Ele já está com o octeto completo. Aí, como esses oxigênios estão faltando se estabilizar, o enxofre vai fazer uma ligação dativa, que é aquela ligação em setinha, o Henrique deve ter falado para vocês, no qual o enxofre empresta os elétrons dele, que já estão organizados, né, preenchidos, para o oxigênio. Ele vai compartilhar com o oxigênio porque ele já está satisfeito, ele pode partilhar, então ele consegue fazer ligações dativas. E as ligações dativas sempre são de um par de elétrons, então ele vai compartilhar um par com um oxigênio e compartilhar um par com esse outro oxigênio. E aí, como o oxigênio precisa de um par para se estabilizar, a ligação dativa satisfaz esses oxigênios. Você não está entendendo esse papo de ligação dativa, ligação covalente, vou falar de novo. Vai para a aula do Henrique, assiste que vai ficar muito mais claro. Certo? Então, essa é a regra para montar o que a gente fez. Coloca o elemento central, depois desenha os hidrogênios. Aí entre os hidrogênios e o elemento central, coloca os oxigênios e liga esses elementos entre si. Depois, coloca a quantidade de oxigênio que sobrou e liga com o elemento central. No final, a fórmula vai ficar assim. Ela só ficou invertida na posição, gente, porque aqui eu comecei a desenhar os hidrogênios desse lado de cá, que é a minha direita.
E aqui no caso, os hidrogênios ficaram à minha esquerda. Então, ficou espelhado, né? Mas não tem problema. A ordem onde o hidrogênio vai ficar, que você vai desenhar no papel, não tem problema. O que você precisa saber é quem está ligado com quem. Então, o enxofre vai estar ligado com esses 4 oxigênios aqui e o oxigênio, por sua vez, vai estar ligado ao hidrogênio. Lembra que eu falei que os hidrogênios ligados ao oxigênio são os hidrogênios ionizáveis, que podem se tornar íons quando o ácido for colocado na solução aquosa? Então, exatamente, como esses dois hidrogênios aqui estão ligados diretamente ao oxigênio, quando o H2SO4, o ácido sulfúrico, for colocado em uma solução aquosa, tanto esse quanto esse hidrogênio aqui vão se separar e vão se ionizar, virando 2H+, né? Dois Hs vão ser liberados quando esse elemento aqui for colocado na água, certo? Então, esses dois hidrogênios são capazes de se ionizar. E todos os ácidos você vai escrever a fórmula estrutural dessa maneira. Existe alguma exceção, Gabriel? Existe. 2 exceções, que é o H3PO3, o ácido fosforoso, e o H3PO2, o hipofosforoso, certo? E eu vou mostrar para vocês como eles são desenhados, mas isso vai ficar mais para frente. Por enquanto, eu realmente quis dar esse exemplo da maneira geral. Esses dois últimos ácidos a gente vai falar depois, porque eles têm alguma peculiaridade. É sempre bom lembrar desses ácidos, porque como eles são exceção, eles costumam cair bastante nas provas, certo? H3PO3 e H3PO2. Eu vou explicar como que vai funcionar com eles, certo? Esses slides aqui eu já expliquei. E aí, eu vou tratar agora, antes de falar do H3PO3, do H3PO2, como que aqueles outros ácidos que a gente já sabe desenhar a fórmula estrutural, que a gente já sabe o nome, eles se ionizam, como que é o processo de ionização deles. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, né? O HCl, ó, o H vai virar, sempre quando é ácido que é colocado na solução aquosa, ele se ioniza, liberando como único cátion, como único carga positiva, o H+. Então, ó, fica H+, mais Cl-, certo? Isso aqui é um ácido não oxigenado, mas também é a mesma maneira. O H2CO3, ácido carbônico. Tá vendo que tem um 2 em frente ao H? Esse 2, de acordo com o que o Henrique falou na aula dele, vai subir, vai subir aqui para o CO3-. Então aqui, ó, o 2, tá vendo? E o CO3-, que em conjunto. O O3 aqui, ó, o 3 é do O e não do composto inteiro, do CO. Porque a gente separa o ácido assim, H e o restante, certo? O CO, ele não está entre parênteses e com um número aqui de fora. Se tivesse, por exemplo, entre parênteses e um 2 aqui de fora do CO, indicaria que ele é 2 também. Mas não tem isso. Então, existe, na verdade, um parêntese aqui e um aqui de fora, só porque como é um, não é mostrado, certo? Então, o CO3 é 1, e esse 1 vai lá para o hidrogênio. E aqui, ó, 1 mais o H, tá? Não tem outro número aqui na frente. Então é isso que vocês vão fazer. Esse elemento, o número que está aqui do elemento da esquerda vai subir para cá, e o número que está aqui depois do elemento da direita sobe para cá. Esse número que está aqui depois do elemento da esquerda, H2, ele, além de subir para cá, ele vem para frente do H. Então, ó, 2H+. E o 1 que está aqui na frente do CO3 vem para frente dele. Então, desculpa. Fica só um 1 aqui na frente, certo? Que no caso a gente não representa, como eu já disse. É a mesma coisa com a H3PO4. O 3 vai subir aqui, vai ficar PO4 3-,
e um que está aqui, H+. E o 3 do H+, vem aqui para frente, 3H+, e o 1 vem aqui, 1PO4, 3-, certo? Então, para cada hidrogênio do ácido que solta, outra forma de pensar seria, né? Eu tenho esse número aqui, ele vai aqui para frente. E para cada um desse H+, que eu libero, o meu outro composto que está ligado ao H vai receber uma carga negativa, porque ele vai estar perdendo uma carga positiva. Então, nesse caso aqui, o Cl, ó, observa, perdeu um H, certo? Então, ele ficou com menos 1 de carga. Nesse caso aqui do H2CO3, ele vai perder 2 Hs. Então, ele tem que ficar com menos 2 de carga, o CO3. E aqui perdeu 3 Hs, então tem que ficar com menos 3 de carga, e assim por diante. Uma classificação importante, além de ácidos oxigenados e ácidos não oxigenados, é a classificação dos ácidos de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis que os ácidos possuem, que são os hidrogênios ligados ao oxigênio, e que podem se ionizar quando o ácido é colocado na solução aquosa. Se os ácidos possuem um hidrogênio ionizável, eles são chamados de monoácidos. No caso, HCl, tá vendo? Só tem um hidrogênio aqui para virar H+. Se eles tiverem dois hidrogênios para ionizar, eles são chamados de diácidos, como a gente viu aqui no caso do H2CO3. Se tiverem 3 hidrogênios, H3PO4, no caso são triácidos e assim por diante. Uma coisa também que acontece é que os ácidos que não são monoácidos, né, então são diácidos, triácidos, eles não liberam seus hidrogênios ionizáveis de uma só vez. Eles liberam em etapas. Então, como que vai acontecer aqui, gente? O ácido sulfúrico, que é esse ácido que está representado aqui, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ó. E aí, o que vai acontecer? Ele vai, numa primeira etapa, liberar o primeiro H+ dele. Como ele liberou o primeiro H+, vai sobrar o outro H, certo? Porque ele perdeu só um H por enquanto. Então sobra o outro H e o SO4. E como ele perdeu uma carga negativa, ele fica menos. Então HSO4-, certo? Depois, esse HSO4- vai perder numa segunda etapa o H, que ele ainda tem. Como perdeu esse outro H, agora não tem mais nenhum H na molécula do ânion, da carga negativa. Fica SO4 e sem H. A gente perdeu os dois Hs. E como já perdeu 2 H+, né, duas cargas positivas, fica 2-, certo? E aí, a reação final, que é essa aqui, ela vai ser a soma das duas etapas que aconteceram anteriormente. Como que a gente soma as reações? É assim, gente. Tudo que tiver numa reação do lado esquerdo e na outra reação que a gente estiver somando tiver do lado direito, ou seja, tudo que está em uma reação antes da seta e na outra reação depois da seta, estão dos lados trocados nas reações que a gente está somando, a gente corta. E tudo que está do mesmo lado, a gente soma. Ah, eu não entendi. Então calma que eu vou fazer o exemplo para você ver. H2SO4. Tem nessa reação aqui de baixo? Não. Só tem na reação de cima. Então a gente vai descer ele sem fazer nada, tá? Vamos pegar o H+ agora. H+. Tem na reação de baixo? Tem. Opa, aqui. Esse H+ está na reação de baixo. Está do mesmo lado da seta ou do lado oposto? Está do mesmo lado da seta. Então você vai somar H+ com H+, vai dar 2H+. Certo? Então quando está do mesmo lado, soma. Agora, por fim, HSO4-. Tem nessa reação de baixo? Tem. Só que ele está do lado oposto da seta. Um está na direita, o outro está na esquerda. Então a gente corta e desconsidera esse composto para a reação final. Certo? Na reação de cima a gente já terminou. Esse composto aqui, como a gente disse, foi cortado, ele não vai aparecer na reação de baixo. O H a gente já somou. E o SO4-, que ficou, vai descer, porque não tem nenhum na reação de cima para somar ou subtrair com ele.
Então ele desce, assim como o H2SO4, lá no começo que a gente falou. E aí a soma das reações fica dessa forma aqui. Que é exatamente parecido com essas reações aqui que a gente fez. O H2CO3, que também é um diácido, se vocês fizerem a ionização em etapas dele, perdendo um H para depois perder o outro, quando vocês somarem a reação, vocês têm que achar essa reação aqui, que é a reação final, a reação global. Certinho? Que no caso é essa aqui para H2CO4, mas que na verdade acontece em duas etapas. Tente fazer as reações em etapas do H2CO3 e do H3PO4 para você treinar, certo? Como prometido, a gente vai falar então do H3PO3 e do H3PO2, que são ácidos que são exceção e que a gente precisa se atentar tanto para a forma de desenhá-los, quanto para a forma de saber quantos hidrogênios ionizáveis eles têm. Então tá, como assim? Ó, o H3PO3, gente, é o ácido fosforoso, porque o H3PO4 é o ácido fosfórico. Como o H3PO4, que é o fosfórico, perdeu um oxigênio para virar H3PO3, ele se tornou então ácido fosforoso. Lembra da regra? O H3PO3 então é ácido fosforoso. E apesar do que se pensa, né, quando você olha assim para ele, você acha que ele é um triácido, porque ele tem 3 hidrogênios aqui, né? Se pensar, tem 3 hidrogênios, tem 3 oxigênios. Como acontece para os outros ácidos, cada hidrogênio vai estar ligado a um oxigênio e vai ter 3 hidrogênios ionizáveis. Só que não é assim que acontece. Para os outros ácidos, sim, você pode fazer essa regra, né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho 2 Hs e eu tenho 4 Os, então eu tenho mais Os do que Hs. Então, todos esses dois aqui que eu tenho, né, hidrogênios, eles vão estar ligados com um desses oxigênios aqui. E ainda vai sobrar 2 oxigênios. Então, sim, eles estão ligados e os dois são ionizáveis. A mesma coisa aqui com o H2CO3. Eu tenho 2 hidrogênios e 3 oxigênios. E cada hidrogênio vai estar ligado a um oxigênio. Então eles vão conseguir se ionizar. Só que para o H3PO3 isso não acontece. Porque nem todos os 3 hidrogênios estão ligados aos 3 oxigênios. Certo? O que vai acontecer? A fórmula estrutural do H3PO3 ela vai ser assim, com o elemento central, colocou os hidrogênios, certo? Ligou o oxigênio entre o hidrogênio e o elemento central. Só que um dos oxigênios vai estar ligado direto ao fósforo e um dos hidrogênios também. Então vai fugir aquela regra que a gente tinha estabelecido do desenho. E aí, como apenas 2 hidrogênios estão ligados ao oxigênio, porque o outro está ligado ao elemento central, o que vai acontecer é que só 2 hidrogênios vão ser ionizáveis, apesar de a molécula possuir 3 hidrogênios no total. Então, o H3PO3 não é um triácido. Tome muito cuidado com isso. O H3PO3 é um diácido. Por quê? Porque apenas 2 hidrogênios estão ligados a oxigênios. Certo? E o H3PO2, que é o ácido hipofosforoso, você poderia pensar, tem 3 hidrogênios, 2 oxigênios. Então, 2 oxigênios vão ligar-se com 2 hidrogênios, então eu vou ter 2 hidrogênios ionizáveis. Só que não é assim que acontece. Porque, na verdade, o que acontece é que apenas um dos hidrogênios do H3PO2 estão ligados a oxigênio. Então, apenas um hidrogênio é ionizável, certo? O outro oxigênio aqui, ele não está ligado a H. Ele está ligado ao fósforo, com 2 ligações. E os Hs estão ligados diretamente ao fósforo. Então, eles não conseguem se ionizar. Então, essa é o... Preciso que vocês entendam. H3PO3, apesar de ter 3 hidrogênios e 3 oxigênios, não é um triácido, mas sim um diácido. E o H3PO2, apesar de ter
dois oxigênios para se ligarem com os hidrogênios, ele não é um diácido, mas sim um monoácido. E o ácido fosfórico, que é o H3PO4, que é o ácido normal, né? Aí sim, ele é um triácido, como seria previsto, certo? Agora, para a gente já encerrando o assunto sobre ácidos, eu vou falar da força dos ácidos, certo? Depois de falar sobre força dos ácidos, a gente vai falar sobre bases e aí a gente encerra a aula, tá bom? Então, o que é essa força de ácidos? A força dos ácidos ela vai ser medida pelo grau de ionização de um ácido. Então, como assim? Vai ser a quantidade de moléculas ionizadas do ácido, quando você coloca ele na solução aquosa, dividido pela quantidade total de moléculas que foi dissolvida na água. Não entendi. Então, imagina o ácido clorídrico, o HCl, certo? O HCl, vamos supor que você conseguiu selecionar 100 moléculas de HCl para colocar numa substância aquosa, certo? Você tá com 100, imagina que você está com 100 HCl na mão. E aí você vai colocar isso na água. Quando você colocar essas 100 na água, vamos supor que dessas 100, sei lá, 57 a 56 se separem em H+, e Cl-. E o restante, né, se for, sei lá, 56, 44, né, ou 43, se for 57, o restante não vai se separar em H+, e Cl-. Vai ficar como HCl, entendeu? Então, se das 100 moléculas que você colocou, apenas 57, 56 do ácido se ionizaram, você vai pegar esse número de moléculas que foi ionizado, que é 56, 57, enfim, o que vocês preferirem, não sei. Vamos estabelecer 56. E vai dividir esse número pelo número total de moléculas que você colocou, que foi 100. Então, 56 dividido por 100 dá 56%, certo? E se eu colocasse 100 moléculas de um outro ácido, sei lá, ácido cianídrico, HCN, e só 4 moléculas do HCN se separassem, H+ e CN-? Como que seria, Gabriel? Então você colocou 100, dá 100, 4 se ionizaram, então você vai dividir 4 por 100, vai ficar 4%. Então, perceba que, por exemplo, o HCN, que eu falei agora, ele se ionizou bem menos que o HCl. Mais moléculas do HCl se separaram, se ionizaram quando foram colocadas em água, certo? Então, quanto mais se dissociar, mais vai ter cargas livres na solução. Mais vai estar separado o H+ do outro composto. Então, quanto mais se separa, maior é o alfa, maior é o grau de ionização. E quanto maior for o alfa, mais forte é o ácido, certo? É isso que vocês precisam saber. Sabendo isso, é possível estabelecer a conexão. Então, quanto mais forte o ácido, mais os íons vão estar separados. E quanto mais os íons estiverem separados, mais íons para conduzir corrente elétrica eu vou possuir. Se eu tenho mais íons para conduzir corrente elétrica, quando eu colocar uma lâmpada, ela vai acender mais forte quando o ácido for mais forte. E quando o ácido for mais fraco, tiver poucos íons livres, mais fracamente a lâmpada se acenderá. Então, essa relação é importante. E aí, de acordo com o alfa, como que a gente faz? Um ácido fraco ele seria um ácido que tem um grau de ionização, um alfa, menor que 5%, certo? Então, você fez a divisão do número de que ionizou dividido pelo número total, deu menor que 5%, ele é um ácido fraco. Se deu maior ou igual a 5%, então se deu 5%, 6%, até 50%, vai ser um ácido moderado. Então você colocou um ácido, calculou o alfa, deu, sei lá, 30%. Ele é um ácido moderado. Um ácido forte seria um ácido que tem um alfa maior que 0,5 ou maior que 50%, certo? Então, um ácido que tem um alfa maior do que isso,
ele é um ácido forte. Tá. Para fazer um exemplo disso tudo que eu falei, olha esse exemplo que está aqui do lado. Nesse exemplo aqui, das 70 moléculas de ácido, né? Aqui o alfa, a representação dele. Como eu disse, é o número de partículas que ionizaram quando você colocou em solução, dividido pelo número de partículas que se dissolveram, que você dissolveu ao todo. Então, foram colocadas 70 moléculas desse ácido na água. Dessas 70, 10 se ionizaram. Então, você vai dividir 10 por 70. O resultado, quando você for calcular, vai dar 0,14, ou seja, 14%. E aí pensa, 14% é um número que está entre 5% e 50%. Então, o ácido vai ser moderado, certo? Lógico, né? Depois que você divide, fica 0,14. Para você achar a porcentagem, você multiplica esse resultado aqui por 100, tá, gente? Então, multiplicou por 100 e virou 14%, certo? Não tem mistério, é isso. Só que nem sempre os exercícios vão trazer os números de moléculas que foram dissolvidas no total, os números de moléculas que se ionizaram das que foram dissolvidas. Então, a gente precisa criar outras estratégias para saber se os ácidos são fortes, fracos ou moderados. E aí, para os ácidos não oxigenados, é importante vocês decorarem, porque são poucos os ácidos e fica mais fácil decorar, tá? Para os oxiácidos, como são muitos ácidos, eu vou falar de uma regra que existe. Mas para os ácidos não oxigenados, é decorar mesmo. E aí, quais são? Porque só existem 6, gente. São só 6 que a gente vai ter que lembrar. Então, guarda um espacinho aí no HD para lembrar disso aqui. Certo? Os ácidos não oxigenados, que são fracos, quais são eles? O HCN, que é o ácido cianídrico, e o H2S. Sendo que o H2S é mais forte que o HCN, certo? Então, se perguntar para você um dia, você está andando na rua, um moço te para e pergunta assim, menino, menina, qual que é, me fala aí, dois ácidos não oxigenados fracos. Você vai virar para ele e falar assim, eu sei isso aí, rapaz. É o HCN e o H2S, tá? Lembrando que o H2S é mais forte que o HCN. Os ácidos não oxigenados moderados só existe um. Moderado é só o HF, o ácido fluorídrico. Ácidos não oxigenados fortes são 3. Então, ó, lembra assim, são 2 fracos, 1 moderado e 3 fortes. Tá? 2 fracos, 1 moderado e 3 fortes. Quem são os 3 fortes? HCl, HBr e HI. Pronto. O HCl é o mais fraco dentre esses 3 e o HI o mais forte dentre esses 3. Tá? Para os ácidos oxigenados existe uma regra. Qual que é essa regra, Gabriel? A regra é a seguinte: você vai subtrair o número de oxigênios da fórmula molecular pelo número de hidrogênios. Se essa subtração der como resultado 3 ou 2, indica que o ácido é forte. Se a subtração for um resultado igual a 1, o ácido vai ser moderado. E se a subtração for um resultado igual a 0, o ácido é fraco. Não entendi. Então vamos para o exemplo que vai ficar mais claro. H2SO4, ácido sulfúrico. O O4 aqui, nesse exemplo. E H2. Subtrai o número de oxigênios pelo de hidrogênio. 4 menos 2 dá 2. Se o resultado for 3 ou 2, o ácido é forte. Então a gente conclui que o H2SO4 é um ácido forte. H3PO4. 4 menos 3 dá 1. O resultado 1, o ácido é moderado. 3 menos 3 do HBO3 dá 0. Então é um ácido fraco. Então é basicamente isso que vocês vão ter que fazer. Diminuir o número de oxigênios pelo hidrogênio, ver o resultado e classificar. Existe uma exceção a essa regra, que é o ácido carbônico. Se você fizer 3 menos 2, vai dar 1. Em tese, seria um ácido moderado, só que ele é um ácido
fraco, porque ele vira gás muito rapidamente. A gente vai tratar disso depois, mas de imediato você precisa saber isso, que o H2CO3 não é um ácido moderado, mas sim fraco, tá? E além disso, eu ainda coloquei aqui que é importante saber que o ácido acético é aquele ácido orgânico que a gente viu, ele é um ácido fraco também, tá? Aqui tem uma tabelinha resumindo tudo. De ácidos oxigenados. Então aqui está a regra, né? Ácido forte, quando o resultado é 3 ou 2. Ácido moderado, quando o resultado é 1. Ácido fraco, e aqui a regra geral. E aqui também tem um aumento da força de acordo com alguns ácidos, né? E aí tem tanto ácidos oxigenados quanto ácidos não oxigenados. Certo? Depois disso tudo sobre ácidos, agora a gente vai falar sobre bases. Bases é bem mais rapidinho. Vocês já entenderam o conceito geral quando a gente estava estudando ácidos, então bases fica mais fácil. E bases também por si só já é mais um pouco mais tranquilo de classificar, enfim. Tá. Fórmulas e nomenclaturas das bases, né? As bases elas vão ser formadas por metais. Então, Na, K, enfim, todos os metais, né, ligados ao ânion hidroxila, OH-. Exemplos de base: NaOH, CaOH2, FeOH3, certo? Quando dissolvidas em água, sofrem o processo de dissociação e não ionização. Ionização é ácido, lembra sempre disso. Bases de metais que possuem carga fixa vão ser, isso é importante. Algumas bases vão ser constituídas por metais que possuem carga fixa. A carga do metal não muda. É uma e acabou. Algumas outras bases elas são formadas por metais que podem possuir mais de uma carga. Eu vou falar primeiro das bases de metais que possuem carga fixa e dar os exemplos. Depois a gente vai falar das bases com carga variável de metal e eu vou dar os exemplos. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Mas quais são as bases de metais que possuem carga fixa? A mesma carga sempre. São as bases de alcalinos, do grupo 1 lá da tabela periódica. Lembra que os elementos alcalinos são os metais do grupo 1 da tabela periódica. Os alcalinos terrosos, grupo 2. E mais 3 outros elementos que vão possuir carga sempre fixa. Prata, zinco e alumínio. Certo? Como que a gente vai fazer para chamar essas bases aqui de carga fixa? Sempre assim, ó. Hidróxido mais mais o nome do cátion. Então, por exemplo, aqui tem o elemento sódio e o íon hidroxila. Como que vai ser o nome? Hidróxido qual que é o nome do cátion? Sódio. Então, hidróxido de sódio. CaOH2, hidróxido de cálcio. AlOH3, que é o alumínio. O Na é um alcalino, o Ca é um alcalino terroso, o alumínio entra nesses três aqui do final, né? São os elementos também que possuem carga fixa. AlOH3, hidróxido de alumínio. Além das bases que possuem carga fixa, existem as bases que possuem carga variável. Essas bases geralmente são de metais de transição. São aqueles metais que estão no meio da tabela ali, né? E elas serão nomeadas da seguinte maneira, gente. Hidróxido, aqui, mais o nome do metal, mais a carga entre parênteses. Como assim? Olha essas duas aqui. Essas duas bases. FeOH2 e FeOH3. Lembra que eu falei o seguinte, lá da aula do Henrique. Quando não está representado o número aqui, depois do elemento, é porque é 1. Então vai subir, vai ficar OH- apenas.
E esse 2 aqui que está depois do parêntese quer dizer que tem 2 OH aqui. Ele vai subir aqui para o ferro e vai ficar Fe2. E a mesma coisa nesse elemento aqui, vai ficar Fe3. Então, aqui o ferro tem uma carga mais 2 e aqui o ferro tem uma carga mais 3. Ele variou a carga. Então, essa base aqui é uma base que é formada por um metal que pode variar a carga. Então, ele forma mais de uma base diferente. Como que a gente vai fazer para nomear? Vai ser assim, o FeOH2 você vai chamar hidróxido de ferro, e depois de chamar assim, você vai colocar o número da carga, que nesse caso aqui é 2, entre parênteses. Vai ficar hidróxido de ferro, entre parênteses 2, em numeral romano. E o FeOH3 vai ficar hidróxido de ferro e entre parênteses 3. Facinho. Outro exemplo, o cobre. Hidróxido de cobre, como aqui tá 1, vai ser hidróxido de cobre 1. Como aqui tá 2, vai subir para cá, hidróxido de cobre 2. É assim. Tranquilo também para os metais que possuem carga variável. Além disso, gente, existe uma forma que não é mais recomendada, não é oficial, para chamar essas bases que possuem metais de carga variável. Mas a mais usada é essa que eu já expliquei. Mas só por, assim, curiosidade e para aumentar também o conhecimento, às vezes vai que aparece, existe uma outra forma de chamar essas bases. Só que ela só se aplica a bases de metais que só têm duas cargas diferentes. Que é o caso, por exemplo, do ferro, né, que a gente falou, que pode ter carga mais 2 ou mais 3, ou do cobre, que pode ter carga mais 1 ou mais 2. Se tiver o elemento, o metal, nessa base, tiver 3 cargas diferentes, ou mais, não sei, aí essa regra não se aplica. Como que a gente vai nomear as bases com essa regra? Vai ser assim: hidróxido mais nome do elemento com final ico para quem tem a carga maior, ou com final oso para quem tem a carga menor. Como assim? FeOH2, FeOH3. Quem tem a carga menor? FeOH2. Então, como ele tem a carga menor, vai ser usado o oso para ele. E o FeOH3, como tem a carga maior, ico. Vamos ver como que fica? FeOH2, hidróxido ferroso, final oso. E FeOH3, como tem a carga maior, hidróxido férrico. Tá? Então, existem essas duas formas de nomear. A amônia, gente, é uma base diferente, né? Ela é um composto que, em condições ambientes, ela está no estado gasoso, diferente das outras bases, geralmente está no estado sólido. E a amônia, ela vai ser um composto que, quando dissolvido em água, ela, diferentemente das outras bases, ela não vai sofrer uma ionização. Ela não vai sofrer uma dissociação. As bases sofrem dissociação. Mas sim uma ionização. Então a amônia vai sofrer uma ionização, que é o processo que os ácidos sofrem, certo? E ao sofrer essa ionização, a amônia vai produzir como um único íon negativo o H-, que é o que as bases produzem. Então a amônia é uma base toda diferente. Primeiro que ela é gasosa, quando ela é colocada em água. Como ela é uma substância que tem ligações covalentes, ela não sofre um processo de dissociação, mas sim de ionização, que é um processo parecido com o dos ácidos. Só que ela libera o íon OH- e não o íon H+. Por isso que ela é considerada uma base. Lembra o Arrhenius? Quando liberar um H- é base. Então, é isso que acontece, gente. Aqui está um exemplo, né, mostrando a amônia, NH3, colocado na água, vai virar NH4+. Um dos Hs da água veio para o NH3 aqui, né? Mais OH-, que foi o que sobrou da água. Como um H saiu, veio para cá, sobrou O e H. Ficou H- aqui, certo? Então, é um gás, quando foi colocado em água, produziu OH- pela ionização. É uma base, né? É importante notar que o NH3 é chamado de amônia e é uma molécula, ligação covalente. E é diferente do cátion NH4+, que é o amônio, tá? O composto NH4OH é produto da ionização da amônia na solução aquosa e só existe nesse meio. Ele não existe fora desse meio, porque fora desse meio a amônia é gasosa e é
NH3. Em solução aquosa, elas se transformam em NH4+, ou H-, e o NH4+ é o amônio, então hidróxido de amônio. O NH3, então, seria um gás e o NH4 é um composto que somente existe no meio aquoso, certo? As bases vão se dissociar igual aos ácidos. A gente já falou sobre isso lá quando estava conversando dos ácidos. E a única diferença é que as bases se dissociam e os ácidos se ionizam. Então, as bases vão se dissociar, os ácidos se ionizar. Mas o processo, a reação aqui de dissociação, ela é muito parecida. Então, ó, NaOH aqui no início virou Na+, mais o H-. CaOH2 virou Ca2+, 2H-. Todas aquelas regras que eu já expliquei para o ácido, tá? E a mesma coisa que eu já tinha dito antes. As bases elas podem ser classificadas de acordo com a quantidade de hidroxilas presentes em suas fórmulas. Os ácidos são classificados de acordo com a quantidade de H+. As bases são classificadas de acordo com a quantidade de hidroxila. Se a base tem uma hidroxila, ela é uma monobase. Se a base tem 2 hidroxilas, ela é dibase. Se a base tem 3, ela é tribase. Uma coisa, os ácidos, só corrigindo, né? São classificados de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis, certo? Não é a quantidade de hidrogênios que o ácido tem, mas a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Se for 1, monoácido, se for 2, diácido, enfim, a gente viu isso. E as bases é hidroxila, não é hidroxila ionizável, é hidroxila apenas, tá? A amônia, aqui eu coloquei a ionização, né? Porque diferentemente das outras bases, ela não sofre dissociação, mas sim ionização. Mas é aquele processo que eu já havia mostrado, só coloquei aqui para reforçar, porque é bem importante, tá? E uma coisa, as bases também podem sofrer os processos em etapas. Então, tente fazer aí a dissociação iônica da base em etapas, como a gente fez para os ácidos, né? Liberando cada OH em cada uma das etapas e depois somar as reações. O que eu estou falando é fazer como se fosse... Deixa eu mostrar. É isso aqui, tá? Então, dá para fazer com as bases o mesmo processo. Eu não mostrei para a aula não ficar repetitiva, porque é a mesma coisa que a gente fez para os ácidos. Mas, se você tiver vontade, pode fazer, certo? E tem só mais esse slide sobre uma noção rápida de pH e esse slide aqui sobre a solubilidade e força das bases. Então são só 2 slides para a gente fechar a aula. Em relação à solubilidade e força das bases, como que vocês precisam compreender esse assunto? É que os hidróxidos só podem ser classificados. Eles podem ser classificados insolúveis, parcialmente solúveis ou insolúveis. Então as bases elas podem ser solúveis na água, parcialmente solúveis ou insolúveis. Quem são as bases solúveis? São as bases de metais alcalinos, certo? Então, do grupo 1 lá da tabela periódica. E as bases... e a amônia. A amônia também é muito solúvel, certo? Então, se perguntar quais são as bases solúveis, são as bases de metais alcalinos e as bases de amônia. Quais são as parcialmente solúveis? As bases que são formadas, que têm como cátion, né, os metais alcalinos terrosos, exceto o MgOH2 e o BeOH2. Essas, né, o hidróxido de magnésio e hidróxido de berílio, não entram. Elas são insolúveis, tá? Aqui, ó, insolúveis, incluindo MgH2 e BeOH2. Insolúveis também vão ser todas as demais, tá? Então, solúveis alcalinos terrosos mais amônia, parcialmente solúveis solúveis alcalinos, metais alcalinos mais amônia, parcialmente solúveis metais alcalinos terrosos, exceto MgOH e BeOH2, né, os dois. E as insolúveis seriam todas as outras, incluindo esses dois compostos. As bases fortes são aquelas que são solúveis ou parcialmente solúveis na água. Então, quando alguém perguntar, né, num processo seletivo quais são as bases fortes, vocês têm que lembrar que são aquelas que vão ser solúveis ou aquelas que vão ser parcialmente solúveis na água.
e que elas, por serem solúveis e parcialmente solúveis, elas vão conseguir se dissociar muito facilmente. Porque uma base que é insolúvel, ela não consegue se dissociar, por isso que ela não é forte, ela não consegue liberar íons, certo? E as bases fortes, então, serão aquelas que conseguem se solubilizar, liberar muitos íons, conduzir muita corrente. E elas vão ser as solúveis, que seriam então as bases de metais alcalinos, de alcalinos terrosos. Só que o MgOH2 e o BeOH2, lembrando que eles não são parcialmente solúveis, então eles não são bases fortes. Porque eles não são... Opa, desculpa, eu tô falando besteira, gente. As bases fortes, elas são tanto de metais solúveis quanto parcialmente solúveis, certo? Então, quais são as bases fortes? De alcalinos, alcalinos terrosos, exceto MgOH2 e BeOH2, porque eles, apesar de serem alcalinos terrosos, eles são insolúveis, então eles não são bases fortes. A amônia, apesar de ser muito solúvel, ela é uma base fraca, tá? Lembra disso aqui também. E quais são as bases fracas? São aquelas que são insolúveis, incluindo, então, todas as demais que a gente não tratou, o MgOH2 e o BeOH2, certo? Por fim, uma noção rapidinha de pH. O pH, geralmente, quando um exercício fala de pH e não te dá a temperatura, ele vai estar tratando a temperatura de 25 graus Celsius. E nessa temperatura, se o pH for igual a 7, isso vai indicar um meio neutro. Se o pH da substância que você está medindo for maior que 7, vai indicar um meio básico. E se for menor que 7, indica um meio ácido. A escala de pH ela vai de 0 a 14, tá? E quanto mais próximo de 0, mais ácida a substância é. Quanto mais próximo de 14, mais básico esse meio que você está medindo, o pH, vai ser. É uma noção bem rápida de pH mesmo, só para vocês saberem, né, que quanto mais próximo do zero, na temperatura de 25 graus Celsius, a substância é ácida, e mais próximo do 14, a substância é mais básica, certo? Então é só isso mesmo. A gente vai voltar a trabalhar pH, inclusive vai ser eu que vou falar sobre pH depois, quando for falar sobre equilíbrio químico, aí a gente vai destrinchar bastante esse assunto de pH. Mas sobre essa aula de ácidos, é isso, gente. Não sei se ficou alguma parte obscura, difícil de entender. Caso tenha ficado, tire as dúvidas, venha falar comigo. Vou fazer uma lista de exercícios sobre esse assunto. A gente discute depois essa lista. E é isso. Bons estudos para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.